Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem de hoje. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 9. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Assim nos diz na palavra do Senhor. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui diante de Tua palavra, diante de Tua igreja. Em nome de Jesus, vem através de Teu Santo Espírito nos ministrar as palavras de salvação. Em nome de Jesus te oro agradecido. Amém. A lepra de Geazi. Eliseu é a pessoa de quem esta mulher aqui acaba de dizer: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. É Eliseu quem passava, esta senhora casada, e ela observava ele, e um dia ela chamou o marido e disse: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A pergunta que nos vem, as pessoas que veem nós passando, podem dizer o mesmo de mim e de você. Quando passamos, as pessoas reconhecem em nós que verdadeiramente nós, assim como Eliseu, somos pessoas de Deus. Eliseu era realmente um homem de Deus. O significado do nome Eliseu quer dizer Deus é salvação. Ele foi o sucessor de Elias, e ele foi, irmãos, um profeta, assim como Elias, um profeta exemplar. O seu trabalho profético foi desenvolvido nos reinados de Jeroão, Jeú e Jeoacás, 3 reis, que estão registrados no livro de 2 Reis. Eliseu mostrou à corte idólatra e ao sacerdócio o mesmo espírito de oposição que inspirara Elias, a quem ele acompanhou até os últimos momentos. Ele foi ungido por Elias e passou a acompanhar Elias. A história deles é maravilhosa, é linda, linda, linda. Eu aconselho você a ler na palavra de Deus a história tanto de Elias, e depois a sequência, quando eles conviveram juntos, e posteriormente quando Elias foi arrebatado e Eliseu desempenhou o seu ministério profético. Você sabe que existem 3 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor fraterno, que é o amor de Deus por nós, e de nós por Deus, e nosso pelas outras pessoas, o amor fraternal. Tem o amor philos, que é o amor de pai para filho, e tem o amor eros, que já é o amor entre o homem e a mulher.
Na língua portuguesa nós temos uma palavra, amor, que engloba tudo isso. Com esta palavra amor, nós nos referimos a todos os tipos de amor, mas você vê que na língua grega e no hebraico também, eles fazem esta distinção. Nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9, nós notamos que, acompanhe meu raciocínio, nós notamos que esta mulher, ela não teve um amor ágape à primeira vista. Este amor ágape que esta mulher experimentou pelo profeta, veja, não era um amor de pai para filho, não era um amor de mulher por homem, era um amor fraternal, um amor de comunhão, um amor como o de Deus por nós. O amor que ela sentiu pelo homem de Deus não foi algo assim que se diga à primeira vista, não foi bater o olho, não, porque a palavra deixa bem claro, ela diz, eis que tenho observado. Foi um amor ágape, uma admiração que brotou naquele coração após um determinado período, que não deve ter sido pequeno, curto, observando. Ele passava e ela observava. Ele passava e ela olhava no jeito dele. Talvez ele passasse e a cumprimentasse respeitosamente. Talvez até alguma vez ele chegou para pedir água. A Bíblia não diz isso, mas deve ter surgido oportunidades em que ela pôde observá-lo mais de perto, na maneira dele falar, dele se vestir, dele se portar, dele reagir, dele responder. E ela disse, eis que tenho observado. Essa mulher ficou conhecida na história, na Bíblia, como a mulher sunamita. Ela era de Sunem. Eu queria dizer que essa sunamita, ela se revela uma mulher, pensa comigo, observadora. Né? Redução que nós tiramos. Observadora, atenta a detalhes, vigilante e não emocionalmente levada por uma simples aparência do santo homem que passa sempre por nós. Irmão, está entendendo? Ela era observadora, meticulosa, olhava os detalhes. Quem é meticuloso, que observa, que analisa, não se deixa levar só pela aparência. Quantas vezes nós olhamos e já rotulamos, gostei do jeito, olha lá, aquele é um homem de unção. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, talvez com você. Nós nos deixamos levar pela aparência exterior, porque às vezes não temos a sabedoria que vem do alto para poder, antes da gente realmente confiar totalmente numa pessoa, a gente precisa, irmão, observar. Porque tem muito lobo em veste de carneiro. A gente olha a aparência e acha, é um carneiro. Ela observava e só emitiu uma opinião e só externou que poderia abrigar aquele homem de Deus na sua casa. E assim mesmo eles decidiram fazer um quartinho lá. Não foi dentro da casa, mas eles abrigaram, depois de muito observar. Eu me recordo do começo da minha caminhada, dessa experiência, surgiu aqui na cidade um rapaz, o pessoal não sabia quase nada dele, e esse rapaz chegou e já foi levado para os círculos de oração, e ele impressionava. O camarada tinha um desempenho que os nossos pastores aqui não valiam nada perto do que esse rapaz fazia. Os pastores daqui foram todos desprezados. Esse rapaz era o que chama aí, era o cara. Por quê? Irmão, ele profetizava assim com uma facilidade tremenda. E o povo não gosta dessas coisas. E ele chegava e já ia dizendo as coisas.
Para não sei quem, ele profetizou que ia ser dono de empresas, não sei o que lá. Para outro, e foi. Para uma senhora, ele disse: este homem com quem você está casado não é o homem de Deus para a tua vida. E ela deixou o marido. Adivinha quem era o homem de Deus para ela? Ele. Eu estou falando de quem conhece a história, sabe que eu não estou mentindo. E é preciso que se comente isso. Porque quantas pessoas se deixaram levar pela aparência? Não conheciam, não foram prudentes como a mulher sunamita. Receberam esta pessoa na casa deles. Ele foi lá na minha loja para comprar um terno, queria que eu desse o terno para ele. E eu, novo convertido, ainda não tinha nem me convertido direito, estava ainda naquela fase, aí deram celular para ele, compraram roupa, e o cara foi todo trajado, e aí começaram a levar ele nas outras igrejas, e onde ele chegava, ele só dizia coisa boa. Eu vi que você vinha vindo lá, e vinha uma bola de fogo sobre o teu carro e tal, e o cara, eita, o cara é o cara, esse é o cara. Irmão, a amiga dessa senhora foi na conversa, ele também disse: esse cara que está com você não é o homem da tua vida. Na verdade, tinha um amigo dele que já estava preparado para namorar com essa senhora, bem de vida, bem posicionada. 2 casamentos foram destruídos por conta desse negócio. E ele saiu, deu um golpe num bocado de gente aqui. As mulheres destruíram seus casamentos, foram embora. Cadê o homem de Deus? Cadê as profecias que ele fez? Nenhuma se cumpriu. Mas é engraçado como, primeiro, o povo valoriza quem é de fora. O povo vai atrás desses negócios, gosta desses movimentos, quer ouvir isso, e o cara descobriu isso. Ele não era pastor, não era nada, nem missionário era. Ele tinha trabalhado como zelador numa igreja lá em Santa Catarina, parece, Paraná, uma coisa assim. Mas bem falante, o povo acreditou, e ele durante um bom tempo enganou meio mundo, aí convidado para pregar nas igrejas. Era impressionante como o nosso povo é fácil de ser enganado. Irmãos, naquela época eu acho que eu ainda não tinha, né, Edinha? Não tinha me convertido, não. Eu estava querendo. E aquilo ali, mas eu já notava aquela coisa já com o pé atrás. Mas, rapaz, eu não conhecia nada do Evangelho. Estava com o pé atrás. E os crentes que conheciam a palavra, como é que se deixaram levar por uma situação daquela? Ele enganou muita gente. Bem, queridos, não era a primeira vez que Eliseu passava próximo a essa mulher e seu marido. Ele tinha passado muitas vezes. Ela disse: eis que o tenho observado. Ele já estava, na observação acurada da sunamita, que viu o que? No seu viver, na sua postura, no seu caráter, no seu comportamento, que ele excedia em muito a outros que talvez já tivessem passado por ela, também se intitulado homens de Deus. E ela observava. No exemplo da sunamita, eu vejo um tremendo padrão a ser seguido por mim e por você. Nós não devemos nos deixar levar pela aparência. Deus não se deixa levar pela aparência. Claro que nós não somos Deus, mas precisamos aprender com Ele, irmãos. Nós devemos observar, como a mulher sunamita, a essência e não a aparência. O que importa que se observe é a essência. Você pode criticar um monte de coisa da nossa igreja, da minha maneira de pregar, mas eu preciso me preocupar em que, se você procurar alguma coisa na minha vida hoje, você não pode encontrar, porque não vai ter, em nome de Jesus, nada que deponha contra a minha moral, contra o meu caráter. Eu não posso ser uma pessoa que está aqui usando o púlpito do Senhor e vou lá nas lojas tal, compro, quando os vizinhos vê, chega o carro lá com o oficial de justiça me intimando para me pagar. Ou a loja que veio
recuperar o objeto de volta, eu estaria envergonhando o nome do Senhor. Você tem que olhar para a pessoa, o exemplo, o comportamento, o testemunho dela precisa ser acima de qualquer suspeita. Eu não posso andar em atitude suspeita aí, parado numa esquina de noite, me escondendo, que a Bíblia diz que a gente tem que inclusive fugir da aparência do mal. A vida da gente, não só minha, principalmente minha, porque estou à frente de um trabalho, mas de cada um de nós, irmão. Você imagina se alguém vê Laíris entrando lá no bingo. Você pode até ter sido chamado para fazer um concerto lá, mas as pessoas, não sabendo que você foi chamado para um concerto, vai ficar aquela imagem, você entrando no bingo. Tem que ter cuidado. Então, voltando para Eliseu, nós vemos, queridos, que Eliseu, ele passou pelo crivo crítico de uma mulher rica, e ela era rica, mas ela não atentava para outros interesses, senão o de avaliar a santidade, a diferença na estrutura de homem de Deus, muito além das aparências religiosas. A gente conhece muita gente que tem aparência religiosa. O discurso é bonito, o jeito de falar, de pregar, de dizer, de tal, mas vai olhar, o cara compra, não paga. O cara está aí olhando para a mulher dos outros. Conheci pastores que o povo endeusava, comprava, não pagava. Adulterou, teve que ir embora daqui por adultério. E finalmente saiu do ministério porque adulterou novamente. Uma pessoa dessas, como pastor, é nova criatura, é um verdadeiro homem de Deus, e as pessoas corriam atrás. Nós não devemos correr atrás de homem, não. Nós temos que andar atrás da palavra de Deus. Parar esse negócio de endeusar pessoas, de endeusar templos. Temos que parar com isso, observar a vida da pessoa. Irmão, ela disse, ele passa sempre por nós. E ela observava. Outro detalhe a observar é que Eliseu também não adiantou nenhum tipo de bajulação a esta mulher pelo fato dela ser rica. Olha, ele tratava ela como ele tratava todo mundo. Se ele tratava de um jeito com a pessoa que era pobre, ele tratava ela do mesmo jeito, porque ela era rica. Já um outro problema que hoje a gente observa no nosso meio. Infelizmente, pessoas que têm o dízimo elevado, certas atitudes são relevadas. Já o pobrezinho, coitadinho, que o dízimo dele é bem pequenininho, parece que só tem disciplina para essa pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Eliseu não fazia acepção de pessoas. Um verdadeiro homem de Deus é sim, sim, não, não, e a cara dele é igual para todo mundo. Eliseu não fez esta diferença com esta mulher. Ele não bajulava ela porque ela era rica. Eliseu não estava nem aí se ela fosse pobre ou milionária, mas passava por ela e seu esposo sem se aproveitar da posição e do poder aquisitivo daquela família. Aleluia! E foi isso que despertou a observância da mulher sunamita na vida santa e sem interesses da parte de Eliseu. Eu não vou ficar cortejando fulano de tal porque ele é um empresário rico e eu vou andar lutando para tirar ele da outra igreja para ele vir para a nossa. Porque eu não posso estar de olho no dízimo daquela pessoa. O que interessa é aquela alma para Deus. Se ele vai contribuir ou não, o que interessa é que nós precisamos é salvar as almas que estão perdidas. Agora, se o irmão já está em outra igreja, por que eu vou andar cortejando para que ele saia de lá, jogar a pessoa contra o pastor? E isso acontece muito, irmão. Infelizmente. Aí que a gente pergunta, essas pessoas quando passam pela rua e as pessoas olham, será que elas podem dizer,
Eis que tenho observado e vejo que ele é um verdadeiro homem de Deus. Não, e não diz o que a mulher sunamita disse de Eliseu. Irmãos, Eliseu não andava sozinho. Eliseu se fazia acompanhar de um moço que andava sempre com ele, Geazi. Interessante, a mulher sunamita não disse: eis que tenho observado e vejo que aqueles dois que passam são verdadeiros homens de Deus. Ele andava sempre, era ele e Geazi. Ela disse, ela reconheceu o homem de Deus em Eliseu. Em Geazi, não. O comportamento, o testemunho, a maneira de Geazi se portar, por que é que ela só reconheceu um homem de Deus em Eliseu? Vamos para 2 Reis capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Naamã era leproso, era um general de guerra, comandante do exército de um rei que não era do povo de Deus. Olha o que aconteceu. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora, olha o testemunho da menina. Ela era uma menina, irmãos, era escrava na casa de Naamã. E o testemunho que ela deu foi tremendo. Disse ela: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela falou bem do homem de Deus. Ela disse: lá tem um homem de Deus que serve ao Deus verdadeiro, cheio da unção de Deus, que pode, através dessa unção, restabelecer a saúde para o seu marido. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai então e procura, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã foi com a recomendação do rei da Síria para procurar o homem de Deus. Chega lá, ele se apresentou diante de Eliseu, que estava junto com Geazi. Eliseu disse: você basta dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele saiu bravo dali. Que história é essa? Eu venho de tão longe e esse homem me manda dar 7 mergulhos. Por acaso não tem água lá na minha terra? O problema ali não era a água do Rio Jordão. O problema ali era que Naamã tinha que ser estimulado a ter fé no Deus de Israel. Não era a água, era a fé. A fé é que o salvaria, a fé é que o curaria. E ele ia embora já leproso. Ele olhou para a sua condição e disse: mas rapaz, eu vim até aqui, ele me embora sem dar esses 7 mergulhos. Eu vou dar os 7 mergulhos. Era 7. E ele foi e deu os 7 mergulhos e saiu curado. Saiu curado e foi agradecer a Eliseu, ofereceu muita coisa para Eliseu. Eliseu nada quis dele. E Geazi olhando. Mas, rapaz, homem rico, foi curado pelo meu chefe, não vai levar nenhum, não é? Eliseu não quis nada. Eliseu lhe disse: vai em paz. 2 Reis 5,19. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo mesmo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. A atitude do moleque, porque o nome de Deus tinha sido glorificado. O nome de Deus, o homem alcançou a cura e ele voltaria falando maravilhas do Deus de Israel para o povo sírio. E Geazi vai atrás dele. E olha, vamos ler na palavra. Então foi Geazi em alcance de Naamã.
Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Se preocupou, né? Sai de lá agora. Esse garoto vem correndo aí, desceu do carro que ele ia e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem. Mas o meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Então, vê que não era pouca coisa, teve que 2 pessoas ajudar a carregar. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. E olha só, ele voltou dissimulado, né? Tinha ido lá, levado vantagem, conseguiu o que ele queria, escondido de Eliseu. Ele achou que estava escondido, mas perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentiroso, não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Aleluia! Ele sabia tudo. O homem de Deus tem comunhão, tem ligação direta com o Senhor, e o Senhor revelou a ele o que ele precisava saber. Ele estava lá em espírito e viu o que aconteceu. Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Ele tomou um bocado de coisa de Naamã, usando o nome de Deus. É esse o problema, irmãos. Geazi não era homem de Deus, mas usou o nome de Deus para levar vantagem pessoal, para obter vantagem financeira. Quantos hoje estão usando o nome de Deus para se beneficiarem, para levar vantagem do povo ingênuo de Deus? O exemplo que eu lhe dei daquele rapaz que chegou aqui se apresentando como profeta, como missionário, ele usava o nome de Deus, mas ele dizia tudo coisa que vinha do coração dele. Ele não dizia coisas que Deus tinha mandado dizer. E assim como ele, quantos existem hoje por aí dizendo que Deus não mandou dizer, mas levando vantagem, obtendo dinheiro, vivendo dessa profissão como profeta de Deus, vivendo disso. E Deus não mandou dizer. Agora, se muda não. Se Deus mandou dizer, amém. Agora, se Deus não mandou dizer e a pessoa está dizendo que Deus mandou em nome de Deus e não é verdade, pode se preparar, porque assim como aconteceu com Geazi, vai acontecer com quem está agindo desse jeito. Portanto, no verso 27, Eliseu disse: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, a consequência de Geazi foi pegar a lepra de Naamã. A lepra de Geazi, ela é muito mais manifesta nos dias de hoje do que o caráter de Eliseu como santo homem de Deus. Nós podemos observar muito mais a lepra de Geazi sendo manifesta no nosso meio do que o caráter de Eliseu. É duro ter que admitir isso, mas nos dias de hoje, qual homem nós poderíamos hospedar em nossa casa com a garantia de ser realmente o homem de Deus, sem sofrermos decepções? Pelas aparências nós vemos todos os dias inúmeros pregadores pulando, sapateando, falando em línguas estranhas, tentando a todo custo passar a imagem de ser um santo homem, uma santa mulher de Deus. Irmãos,
As desilusões não são poucas de quem cai nas lábias de muitos destes, que aparentam santidade. Vai olhar, cheque sem fundo, dinheiro emprestado nunca pago e outras tantas tristezas já desmancharam lares, já decepcionaram muitos lares, já levaram muitas pessoas a se desencantar com o Evangelho, porque se desencantaram com essas pessoas que se apresentavam como homens de Deus. Será que Naamã saiu satisfeito? Se ele tivesse ido embora, ele teria falado muito mais do que Deus tinha feito na vida dele, mas ele teve que pagar para Geazi. O nome de Deus foi maculado na atitude de Geazi, do mesmo jeito que o nome de Deus hoje tem sido maculado pela atitude dos Geazis do século 21, que agem do mesmo jeito, maculando o nome precioso de Deus, e o que é pior, irmãos, desencantando pessoas que se afastam desencantadas, desiludidas e não querem mais saber do Evangelho porque se decepcionaram no primeiro contato que tiveram. Deus tinha planos na minha vida, porque eu já comecei debaixo de mau tempo, com esses exemplos da minha vida. Mas Deus, quando tem planos, os planos do Senhor não podem ser frustrados. As desilusões não são poucas de quem cai nas lábias de muitos destes que aparentam santidade. Homens que são um verdadeiro furacão de poder no púlpito. Homens que entregam revelações e visões que nos deixam boquiabertos. E depois, novamente, nos deixam boquiabertos com o rastro que eles deixam de golpes aplicados no comércio, nas mulheres, por onde andaram nas igrejas, enganando pastores, enganando tanta gente. Deixa boquiaberto de uma vez e deixa boquiaberto de outra. É triste, mas é verdade. Irmãos, não são poucos. Muitos já viveram esta triste, esta amarga experiência. No dia de hoje, parece não haver mais tantos Eliseus assim. Mas, infelizmente, há muitos Geazis. Todavia, felizmente, não são todas as pessoas que agem assim. Graças a Deus, muitos têm se mantido longe da lepra geaziana. Muitos têm conseguido ficar fora disso. Muitos têm conseguido amargar dificuldades, igreja vazia, mas olha, suas mãos estão limpas, seu corpo está limpo, não tem a lepra de Geazi contaminando. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo perguntando: e nós? Como é que tem sido a visão das pessoas que nos rodeiam quanto ao nosso comportamento cristão, quanto ao nosso testemunho cristão? Nos reconhecem como reconheciam a Eliseu, como santos homens ou mulheres de Deus? Quando passamos, diz: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou nós somos classificados no rol dos Geazis, aquele crente? Não acredito. Quantos passam e a gente diz: aquele ali, pelos seus atos, precisa ainda se converter. Queridos, que a nossa vida cristã, quer seja como membros, quer seja como líderes, que ela venha se espelhar no caráter de Eliseu, o santo homem de Deus. Que Deus nos dê esse discernimento e aplique a porção da sua palavra nos nossos corações e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus.
Pai, são muitas vidas que não têm o teu amor. Muitos te ouvem e não querem obedecer. É perecer, é sofrer. Pai, muitos que pensam que o dinheiro é a solução. O abraço de um amigo que diz eu te amo. O seu irmão, a sua mãe. Pai, muitos que choram sufocados pela dor, desesperados por alguém que o abandonou. Tantas palavras e promessas sem valor. Pai, são tantos filhos que não têm as suas mães, e muitas mães que os seus filhos já perderam por não obedecer a voz do Criador. Não tem sentido viver sem Jesus. Não tem amigos que transformem o coração. É só Jesus que tem a solução pra nossa vida. Ele é o caminho, a verdade pra você e eu. Muitos que choram sufocados pela dor, desesperados por alguém que o abandonou. Tantas palavras e promessas sem valor. Pai, são tantos filhos que não têm as suas mães, e muitas mães que os seus filhos já perderam por não obedecer a voz do Criador. Não tem sentido viver sem Jesus. Não tem amigos que transformem o coração. É só Jesus que tem a solução pra nossa vida. Ele é o caminho, a verdade pra você e eu. Não tem sentido viver sem Jesus. Não tem amigos que transformem o coração. É só Jesus que tem a solução pra nossa vida. Ele é o caminho, a verdade pra você e eu. Programa Momentos com Jesus.